Bom dia, nós vamos hoje dar continuidade e encerrar o resumo comentado do livro Libertação, que foi editado por André Luiz, recebido pela Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que traz ensinamentos que nós precisamos refletir e tentar ajustar as nossas vidas aos conhecimentos que nós entendermos que são preciosos e importantes para a nossa existência. Nós vimos que a missão de resgate do espírito encarnado de Margarida, evitando que ela naufragasse na doença e na morte prematura, foi precedida pela ajuda aos espíritos que a assediavam mais de perto, e agora a missão comandada por Gúbio já se afasta do plano terreno sob a inspiração de Matilde, levando consigo um grande número de espíritos sofredores que haviam sido atraídos para o posto de socorro em que se transformou a casa do juiz aqui no plano terreno. Deus é Pai de infinita bondade e Ele trata a todos os seus filhos com o mesmo desvelo paternal. Então, para que Margarida e Gregório pudessem ser ajudados, um grande número de espíritos que se ligavam a eles direta ou indiretamente pôde ser amparado, e aqueles que decidiram pela renovação interior conseguiram então o amparo, o apoio de que precisavam para orientar as suas vidas de maneira adequada. Então, nós vimos que aqueles que estavam decididos seriam levados junto com Gúbio, André Luiz e Eloy para o plano de socorro, onde eles poderiam então dar continuidade à sua autorrestauração. O espírito é amparado, mas não é dispensada a sua adesão e o seu esforço para se regenerar. Então, Gúbio diz a eles, a esses espíritos sofredores, que não aguardassem milagres na esfera próxima. O reajustamento próprio é artigo de lei irrevogável em todos os ângulos do universo. Então, a renovação espiritual só pode ser conquistada às custas de trabalho, de esforço e de renúncia à nossa postura egocêntrica, orgulhosa, né, que tem conseguido desviar o nosso espírito da rota certa. E que ninguém pode suplicar protecionismo, não existe privilégio na justiça divina, todos seus filhos são tratados de forma igualitária. E que o indivíduo que teve uma vida onde semeou sementes amargas não fará jus à colheita de flores de mel. Todos nós que plantamos espinhos vamos ter que nos haver com o espinheiro que vai se formar à nossa volta. Então, possuímos agora o que semeamos ontem e possuiremos amanhã o que semearmos hoje. Então, a lei de ação e reação, de semeadura e colheita, funciona inapelavelmente, né? Mas é dado ao indivíduo a renovação da semeadura, o que certamente melhorará a sua colheita a partir do momento em que o indivíduo se decidir pela semeadura diferente. Então, não é necessário esperar um tempo dilatado, porque uma vez o espírito se resolvendo pela mudança interior, os resultados já começam a surgir de imediato, como nós vimos com a mudança de postura de Saldanha e Leôncio, que foram imediatamente amparados e passaram a trabalhar de forma construtiva ao invés da sua ação deletéria que vinham praticando. Em razão disso, a bênção do minuto, a dádiva da hora e o tesouro das oportunidades de cada dia hão de ser convenientemente aproveitados se pretendemos santificadora ascensão. Então, se nós
desejamos realmente a mudança de rota, é preciso que nós aproveitemos a bênção das horas, dos minutos e todas as possibilidades do dia, porque disso depende a nossa mudança e a condição melhor. Não podemos esquecer a promessa também de quem perseverar até o fim será salvo. Então, a perseverança, o esforço persistente são condições indispensáveis para a vitória do Espírito. Não basta apenas resolver, tem que perseverar. E nós vemos que esse princípio da perseverança está presente em todos os processos de regeneração, em que mesmo quando a pessoa não tem um ideal de vida espiritual, ele consegue, se ele tiver uma decisão firme. Nós vemos, por exemplo, em Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, a frase de só por hoje. Não dá para pensar como será daqui a 10 anos, mas nas próximas 24 horas eu posso procurar me manter equilibrado, não me desequilibrar, não ferir os outros, posso aproveitar integralmente as oportunidades da vida, posso até descansar, posso ter lazer nas próximas 24 horas, posso me divertir, mas eu não posso deixar de ser construtivo em todas as atitudes. Então, a minha diversão não pode ser a diversão que prejudica os outros e prejudica a mim mesmo. Então, o grupo se desloca e sob a orientação de Gubbio, né, que já previne a todos que Gregório e o seu grupo de espíritos agressivos, né, violentos, os alcançariam e que seria necessário não baixar o pensamento, que o pensamento é uma força vigorosa comandando os mínimos impulsos da alma. Então, o pensamento representa o que a alma deseja, o que a alma quer, o que a alma idealiza, né? Então, se os nossos pensamentos forem bons, nós teremos uma vida boa, construtiva. E se os nossos pensamentos forem maus, nós acabaremos enredados nessas teias que criamos e que nos levarão fatalmente ao sofrimento. Jesus fala isso também sobre a visão. Ele diz que se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. E se os seus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Então, olhar a vida com olhos bons, com olhos de luz, nos ajuda a viver numa condição melhor. E olhar a vida com pessimismo, com crítica destrutiva, com ingratidão, com dureza de coração, fatalmente nos levará a essa colheita daquilo que nós semearmos. E que Gregório era tão somente um infeliz, né, que ele era mais orgulhoso e rebelde do que propriamente perverso, né? Então, Gregório não estava num plano de entendimento espiritual de perversidade total. Ele era mais rebelde e orgulhoso. Nós vimos então que agora o que nós precisamos é manter a atitude de oração e expectativa amorosa de quem sabia compreender, ajudar e perdoar. Alguns minutos se passaram e Gregório, com algumas dezenas de assalariados, surgiu e investiu de forma violenta sobre o grupo de Gubbio, né, agressivo, né, e provocante. E André Luiz relata que, ao reparar as máscaras sinistras que se abeiravam de nós, ele sentiu muito medo. Então, os espíritos que vinham junto com eles eram espíritos de guerreiros, espíritos violentos, espíritos que estavam dispostos a destruir, né? Então, o que Gregório fala merece nós fazermos uma leitura e refletirmos sobre isso, né? Ele diz o seguinte, que não há um Deus misericordioso e sim uma causa que dirige. Então, os homens aqui da Terra que se esquecem de Deus pensam assim,
que não existe Deus porque o mundo material se basta a si mesmo, né? É um engano funesto, porque é verdade que o mundo material tem suas leis, mas que foram criadas por Deus, porque essas leis que presidem a evolução da Terra, que presidem os seus movimentos mecânicos, que presidem a manutenção da vida aqui na Terra, são divinas e não podem ser infringidas sem graves consequências. Então, o ser humano que precisa da água para sobreviver, se não cuidar da fonte e do regato, da corrente de água, se não as mantiver livres de poluição ou de entupimento de lixo e aterramento por conduta irresponsável, né, ele fatalmente ficará exposto à sede e à impossibilidade da continuidade da vida. Então, Gregório fala que ele havia, como não havia Deus, né, que a causa era inteligência e não sentimento, a inteligência é a primeira conquista do ser que passa da irracionalidade para a idade da razão. Então, o racional desenvolve a inteligência, e depois da inteligência, ele vai conseguindo domar os instintos e desenvolve o sentimento. Então, o amor é o sentimento que brota mais cedo na forma de instinto e que mais tarde será transformado em sentimento purificado e que vai garantir a elevação do espírito. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos, diz Gregório. Então, o espírito quer, o espírito, Kardec fala isso também, que o espírito sente, pensa e quer, mas o espírito não manda e não pode tudo. O espírito tem um grau de arbítrio que é limitado. Quando ele ultrapassa esse grau, ele acaba sendo contido pelas forças da vida em sociedade, pela força do meio ao qual ele pertence. André Luiz, então, diz que antes que Gregório passasse a agressão física, um delicado aparelho luminoso surgiu no alto, como se fosse um alto-falante, né, por onde a voz de Matilde começa a se manifestar. E ela diz o seguinte para ele: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama por 1000 modos ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminado. Então, há um momento em que a bondade divina fala basta, basta, não mais além, não mais além. Então, naquele momento o espírito será contido e será impedido de continuar na sua trajetória destrutiva. Para a tua alma, filho meu, diz Matilde, findou a noite em que a tua razão se eclipsou